não se inscreveu, eu estou aproveitando aqui, estabelecer o debate. João, mas se você quiser se manifestar, é só... Bom, a primeira questão, assim, claro que eu tenho a exata compreensão dos riscos sanitários que podem estar envolvidos na utilização de componentes não ativos em formulações farmacêuticas, né? Acho que a gente tem de olhar um pouquinho para trás e lembrar que até pouco tempo nós tínhamos muito pouco controle sobre todos os insumos, né? Tanto no que se refere à produção, à qualificação, qualidade, controle, etc., né? Então, eu não sou contra, eu acho apenas o seguinte, olha, seria prudente que nós soubéssemos quais empresas nós vamos impactar, né? As empresas de corantes, as destilarias de álcool, as usinas de açúcar, ou seja, esses são fornecedores da cadeia farmacêutica e, portanto, são passíveis de controle, né? Acho que é isso que tem que estar colocado, e eu não tenho dúvida que esse controle ele é importante. Agora, acho importante sim que nós tenhamos a dimensão exata do que nós estamos fazendo para poder estabelecer, inclusive, se isso sai assim de maneira genérica ou se nós podemos fazer como fizemos com os insumos ativos, talvez dar um corte em pensar no tipo de insumo que pode oferecer um maior grau de risco. Por quê? Porque é o que eu estou dizendo. Claro que eu também gostaria de viver num país onde o sistema de vigilância sanitária conseguisse fazer tudo, né? E controlar tudo. A verdade é que nós não conseguimos fazer isso. Cada vez mais a gente traz atribuições para o sistema e o sistema não tem acompanhado, e depois nós mesmos somos cobrados por termos definido normas e não termos ferramentas eficientes de controle. Então, eu não sou contra, acho apenas que nós precisamos ter uma ideia do impacto para poder sentir qual é o caminho. E também acho até que esse impacto poderia ser obtido na consulta pública. A questão é que quando coloca uma consulta pública sem nenhuma aferição de impacto, às vezes a gente mexe com o mundo e começamos a receber aqui um conjunto de manifestações e cobranças que não vêm só por dentro do processo de consulta pública, vem de decreto legislativo para anular a consulta pública, de um conjunto de pressões que, na verdade, ofuscam mais, porque depois a gente tem que ter uma postura defensiva, dizer, não, mas não era bem isso, nós precisamos ver, precisamos pensar e tal, do que uma postura proativa. Isso é uma questão que para mim é importante, mas para mim não teria problema em colher esse sentimento na consulta. Talvez se nós conseguíssemos de maneira rápida ter algum dado do tamanho do trabalho versus a capacidade que nós temos de fazer, seria importante, sem deixar de considerar se é necessário ou não é necessário, porque necessário é. Só precisamos pensar qual é a medida e qual é a medida que vai ter mais consecução prática, né? Acho que tem uma outra questão importante, que se a vigilância sanitária, porque é isso, nós criamos uma regra que era para insumo farmacêutico ativo, e a regra é clara, desde a ementa, todos os artigos, ela não deixa nenhuma dúvida, mas o sistema de vigilância sanitária aplica 249 para recipientes que não são ativos. Então, nós criamos isso, e aí vivemos com a dificuldade. Agora nós estamos tendo de correr atrás para evitar que se aplique uma norma que aí ela é bem mais rigorosa que essa, trata de certificação e etc., porque o próprio sistema às vezes não consegue lidar com as normas que existem, né? Uma outra questão que eu acho que é importante, aí para mim isso é fundamental. Eu acho o seguinte, se nós estamos preocupados com a questão do risco sanitário, também não é razoável a gente dizer, olha, não, já que eu controlo a produção do insumo não ativo no Brasil, como eu não posso fazer nada em relação aos importados, bom, se for parar no comprimido do que o filho da gente toma,
e é importado, mas como é importado, nós não temos nada que fazer em relação a isso. Eu acho um tanto quanto temerário esse raciocínio. Né? Por quê? Porque a preocupação do risco sanitário não é no recipiente, é no produto acabado. Né? Se o recipiente não for usado no produto acabado, bom, ele pode ter o risco que ele quiser. Né? Nós não vamos tomar e ninguém vai usar. Agora, na medida que tem um insumo, ele é usado para fabricar medicamentos, fica um pouco frágil a gente argumentar que não, nós estamos controlando a nossa parte. Não, a nossa parte não é controlar a produção de recipiente. A nossa parte é garantir que os recipientes usados em medicamentos tenham quesitos de qualidade assegurados, que não venham colocar em risco a saúde das pessoas. E daí não dá para a gente sustentar o argumento de que, como nós não temos como fazer isso com as fábricas que fazem insumos fora do Brasil, que tudo bem, nós vamos permitir que as empresas farmacêuticas usem esses recipientes, porque a gente só consegue controlar o mercado nacional. Então, talvez seria mais interessante pensar em algum grau de certificação em alguns recipientes que pudessem ser abrangentes e pudessem atingir o produto final, o medicamento acabado, dizendo, olha, quem usa açúcar vai usar um açúcar assim, seja ele feito aqui ou acolá. Quem usa ácido esteárico, amido, qualquer outro recipiente, ou mesmo os líquidos aí, sorbitol, propileno glicol, qualquer coisa que usa nas formulações líquidas, e aí fazer certificação para produto e não para fabricação. Porque eu fico com a sensação de que nós vamos embora para casa pensando assim, bom, fizemos o que era possível, mas nós não minimizamos de maneira isonômica o risco. Eu acho que se nós fizermos isso daqui e dissermos, a partir de amanhã, quem não cumprir isso não pode pôr o insumo dentro do medicamento, eu me sentiria mais tranquilo. Agora, dizer, não, quem compra insumo farmacêutico feito no Brasil, está bem, está tranquilo, nós até podemos dormir tranquilo. Bom, agora quem põe de fora, a gente já não sabe. Então, eu vejo só, mas eu entendo que é uma dificuldade do processo, acho que não é um problema da GGIMP, eu acho que é uma limitação do sistema de vigilância sanitária e da Anvisa, que ao emitir uma norma dessa, nós vamos ter de pensar. Né? Jaime. Para qualquer norma que regule processo, nós vamos ter esse problema. Né? Então, que regule processo. Para qualquer norma que regule processo, eu vou colocar até de outra forma. Para qualquer norma que não diga respeito à aprovação do produto final, componentes do processo, tal como é insumo, né? Afinal, hoje em dia a gente certifica um grupo de insumos que nós consideramos os insumos mais relevantes, certo? Os outros não. Os outros não são certificados. Então, para qualquer norma que não diga respeito, ou para qualquer tipo de controle que não diga respeito ao processo final, a gente sempre vai ter o problema de uma situação de controle diferente para quem está sob a nossa jurisdição e quem não está. Isso é inevitável. Agora, isso pode nos trazer, pode nos gerar, e é saudável que gere, discussões a respeito do modelo de controle que nós queremos adotar. Se, por exemplo, o modelo de controle, ou vale alguma análise se o modelo de controle, ao invés de ser boas práticas de fabricação de recipiente, seja, por exemplo, padronizações ou critérios técnicos para recipientes que a gente considera que vão conferir qualidade a esses recipientes, essas normas certamente vão ser aplicadas tanto internamente quanto externamente. Aí não estamos falando mais em boas práticas, estamos falando em padrões de qualidade técnica, padrões de identidade e qualidade, sei lá, para recipientes. Então, certo? Podemos dessa forma migrar para um sistema, para um modelo de controle baseado nesse tipo de critério que não seja boas práticas. Agora, boas práticas, esse modelo aqui proposto, ele sempre vai gerar esse tipo de situação inequânime. Isso é 100% certo. Então, se pretendemos fazer uma discussão a respeito de modelos de controle, e isso entra em pauta,
é de fato conveniente fazer esse tipo de discussão antes de colocar uma consulta pública nessa na rua. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Agora, se não for esse o caso, aí temos que avaliar com base em outros critérios a colocação dela na rua. Tá bom. Não, só fazendo uma observação. Insumos, eu acho que a agência está muito nova ainda em relação a insumos. Nós criamos um programa nacional de insumos em 2005, onde a gente estava falando de ativo como principal foco. De 2005 para cá, quando saiu a 249 para ativo, nós temos caminhado em relação a estabelecer critérios sanitários em relação à PAF. A gente tem um trabalho interessante com PAF. Colocamos a questão da certificação, depois colocamos a questão de registro, com 20 produtos apenas. A gente está muito restrito a 20 produtos, não conseguimos avançar ainda para uma nova lista. Então, assim, eu acho que é um processo, né? Nós estamos um processo caminhando ainda para ativo, e também há esse lado que nós não trabalhamos a questão do recipiente no Brasil. Só fazendo esse panorama, porque insumos ainda é um trabalho muito novo, muito recente na casa, e a gente ainda tem muito que caminhar em relação ao controle sanitário desses produtos, né? Só fazendo essa consideração, que a gente ainda está caminhando bastante, e são produtos estratégicos, né? A gente fala em insumos estratégicos. São produtos estratégicos no mercado brasileiro. Há um programa também de governo para ampliar esse mercado. E eu acho que a nossa iniciativa também em relação a garantir um controle sanitário maior no Brasil vem trazer essa norma de boas práticas, para a gente garantir um insumo recipiente, seja ele ativo ou não, com qualidade. Acho que é isso. Tá, só aproveitar duas questões bem rápidas. A gente tem notícia de como é feito esse controle nessas agências com quem nós nos relacionamos mais diretamente, como a agência europeia, americana, canadense? Isso é uma pergunta. A outra, as farmacopeias, elas têm monografias sobre esses produtos, né? Vocês não pensaram em estabelecer alguma relação, porque de fato também não tem todos os produtos nas farmacopeias, mas eu acredito que aqueles mais relevantes, não só na farmacopeia brasileira, mas em outras, isso aparece, com as especificações dos produtos, no caso, né? Vocês chegaram a dar alguma olhada nisso? Não, primeira pergunta, em relação às normas, eu acho que o Brasil está bem à frente em relação aos outros países, tanto de ativo quanto agora com essa proposta de recipientes. O Canadá não possui normativa específica para recipiente. A gente teve um trabalho com eles, discutindo há uns 2 anos atrás sobre risco sanitário, e a gente teve uma avaliação, permanece, eles não têm norma específica. A maioria dos países adotam o ICH. O ICH ele é um guia, ele não é normativo, né? Não é como a OMS. E assim, a China não tem norma específica. Europa também adota o ICH. O ICH ele é mais para ativo, né? Ele não aborda tantos recipientes. Essas empresas, elas são inspecionadas de alguma forma, né? Mas assim, não tem uma normativa específica. E nós temos participado de algumas conferências, alguns trabalhos na Europa, EDQM também, que é ligada à EMA. E há um olhar muito grande para o Brasil no trabalho que a gente tem desenvolvido. Eles têm buscado muita informação nossa, têm pedido cooperação técnica, vários pedidos no NAINT em relação à cooperação técnica na área de insumos, justamente para a gente tentar promover, com a informação que nós temos adquirido, né, recentemente, aproximar mais dos outros países e ter essa troca de informação. Então, o insumo, nesse sentido, está tendo um olhar maior para o Brasil, devido à aproximação, às normas claras e às inspeções que nós temos realizadas na área de ativo. Recipientes, os países não têm trabalhado, porque a maioria mal trabalha na área de ativo. Então, recipiente não se fala muito em relação a isso. Não há, assim, muito trabalho em relação a isso. Eles adotam o ICH e aí também da forma que couber. Em relação à farmacopeia, a gente tem uma técnica nossa que trabalha na farmacopeia, naquele grupo que discute insumos, e a gente está aproximando mais em relação mais para ativo inicialmente, né? A maioria dos insumos recipientes eles desenvolvem validação método próprio, principalmente os que não estão na farmacopeia, né? Ou então algum que tem alguma especificidade. Então, a validação é método próprio. Então, não tem muita coisa em relação a recipiente farmacopeico.
mas nós estamos trabalhando com a Farmacopeia. Nós fazemos parte, né, temos um integrante na Farmacopeia que tem tratado a questão de ativo, principalmente a Farmacopeia Mercosul. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Acho que a gente pode partir para os encaminhamentos, né? No sentido de submeter à diretoria colegiada a proposição de consulta pública. Eu gostaria de ouvir o Agenor só se está favorável ou não à publicação. Então, o Jaime também, né? Eu não tenho nenhuma ressalva em texto, Jaime. Eu sou, sim, favorável à inclusão, à aprovação do texto para consulta pública e acho que todas essas questões levantadas aqui, inclusive esse benchmark com agências internacionais a respeito da forma de controle, é fundamental que seja feita durante esse processo, para que a gente tenha documentado nesse processo aqui esse tipo de informação, para que a gente possa, com base nela, também tomar a decisão sobre o futuro dessa norma. Agora é uma etapa de consulta pública, e gostaria também que essa proposta, que além de piloto naquele Form SUS, que vai funcionar como piloto naquele Form SUS, também fosse submetida a uma avaliação de impacto regulatório que o NUREG pode trazer para a gente em qual nível, para a nossa aprovação, em qual nível, 1, 2 ou 3, ele acha mais adequado e possível de fazer a respeito dessa norma. Então, poderia ser um bom case para a gente estudar todas essas questões que foram levantadas aqui com muita propriedade. Jaime, eu vou apenas agregar uma questão que eu, desde muito tempo, venho falando. Acho que o pessoal do NUREG já me ouviu falar isso algumas vezes, né? Claro que com as reuniões públicas isso ficou um pouco menor, mas assim, de 100, talvez o tamanho ainda seja 95, que quando você submete as consultas publicando no Diário Oficial e no site, nenhuma das nossas expectativas em relação àquele texto são publicadas também. Eu sempre defendi que as intenções da Anvisa com a norma, inclusive levantando o quanto que isso está pronto ou não, porque quando nós submetemos a consulta pública, lá fora as pessoas dizem assim, a Anvisa vai fazer isso. Ninguém está pensando, olha, a Anvisa quer ouvir o que a gente acha disso. O recado, até porque já houve situações em que a Anvisa colocou em consulta pública, recebeu um monte de colaborações e depois publicou do jeito que queria e pronto, né? Então, nós não temos assim uma cara muito boa externamente quando nós fazemos consulta pública. Vou só pedir que, além dessa questão da buscar informações fora, que eu acho que é importante, não se tem ou não tem o controle. O que eu acho que é importante é saber o seguinte: como é que vocês vivem com isso? Né? Já que não tem, o que a Thaís está dizendo, não tem. Mas e daí? Anda morrendo muita gente, o medicamento é muito ruim, tem falhas de qualidade e riscos associados porque não tem o controle, ou, na medida que não tem esse, há algum outro mecanismo que permite fazer com que o risco seja manejável. Acho que essa que é a informação importante para nós, né? Acho que a avaliação de impacto precisa ter uma medição tanto interna quanto do significado de ter uma norma no Brasil que vai implicar, claro, e o que eu acho ótimo, sempre foi assim, na qualificação da cadeia de produção, mas que depois gera um descompasso com os produtos importados e acaba gerando situações não isonômicas de benefício para o produto importado. Com os insumos ativos foi assim durante muito tempo, né, porque o insumo ativo no Brasil sempre foi controlado, e o importado nunca foi controlado. O que mudou quando nós passamos a registrar insumos foi o registro e a certificação das fábricas fora do Brasil, porque o restante já existia, né? Então, tinha uma situação desfavorável para quem produz insumos aqui no Brasil. Os ativos com preços que muitas vezes chegavam a 7, 8 vezes, e o grande argumento era que o ambiente aqui é regulado e nos países onde se produzem aqueles que são importados, o ambiente não era regulado.
E aí a indústria de lá cresce, se desenvolve com a não regulado, e a gente vai definhando aqui, porque não consegue trazer para o mercado aquilo que é regulado. Então, acho que é essa avaliação que o NUREG precisa incluir na análise de impacto. Aí eu agregaria também uma solicitação de que a diretoria, juntamente com a área de inspeção, no dia que a gente assinar a publicação para o Diário Oficial, publicasse, junto com a consulta pública, uma nota explicando, então, o que significa e quais são as expectativas da diretoria em relação a isso. Que eu acho que isso pode fazer aquilo que acho que o Agenor falou hoje, né? A consulta pública não é como é que você falou, Agenor? Um plebiscito, né? É um convite às pessoas a refletirem com a Anvisa sobre um ato normativo que pode ou não se tornar realidade. Mas as pessoas não têm essa expectativa, até porque, em algumas vezes, nós já recebemos informações que as áreas técnicas da Anvisa passam a aplicar o conteúdo da consulta pública antes dela virar norma, né? Então, tem que tomar todo o cuidado do mundo, e quem sabe, com o tempo, o pessoal vai se acostumando que com a consulta nós só estamos querendo consultar mesmo, né? Então, eu também sou favorável, agregando esses encaminhamentos, que eu estou entendendo que o Jaime já concordou, e só pergunto ao Agenor se concorda com os encaminhamentos também. Então, considera-se aprovada por unanimidade a proposição de consulta pública por 60 dias. Certo? Bom, retornamos, então, aos processos em grau de recursos. Considerando os pedidos de julgamento em sigilo, nós passamos para o item 2235. Se eu não estou errado. O item, então, 2235, empresa Pan American Medical Supply, Suprimentos Médicos Limitada, processo 25351038883, barra 0190, é um recurso administrativo em decorrência do indeferimento de renovação de registro de produto biológico, uma imunoglobulina anti-RHOD. No entendimento da área técnica, o estudo clínico apresentado para fins de comprovação de segurança e eficácia não foi capaz de atingir o objetivo. A empresa, no recurso, reconhece, inclusive, essa dificuldade dos resultados do estudo e solicita um prazo adicional a fim de concluir o estudo clínico, que, na verdade, está em fase de elaboração. A GGMed indeferiu por conta dessa fragilidade no estudo clínico. A coordenação e análise de recursos da área de medicamentos tem a posição de negar provimento ao recurso e cancelar o registro do produto, que ainda é vigente, sem que os estudos clínicos forneçam informações sobre eficácia e segurança suficientes para a sua renovação. Esse é o voto da Corec, que eu acato e submeto. Vamos lá, Genô. Não, sim, o estudo apresentado, ele não consegue comprovar eficácia e segurança. O que está se chamando aí de fragilidade é a insuficiência do estudo, dos resultados do estudo para isso. Não é nem que o estudo tenha sido
feito de uma forma inadequada. A questão é, o estudo apresentado tem resultados que não são suficientes para comprovar a eficácia e a segurança do produto. A empresa está se propondo a fazer um outro estudo visando essa comprovação. E aí pediu esse prazo agora na fase de recurso, e a Corec está entendendo que não deve ser acatado. Sim. Sim. Na verdade, exato. Exato. É isso. Quando fala, o que na verdade a empresa diz é assim, você teria como complementar o estudo, mas não existe complementar estudo. Você precisa do desenho de um novo estudo e precisa fazer um novo estudo. Claro que os dados de um e de outro podem até serem complementares e mudar o cenário da primeira conclusão, mas de qualquer forma é um outro estudo. Corrigir a emenda. Não, Para repetir, que ele pediu para repetir, estou colocando o seguinte, aqui na nossa planilha está assim, a empresa solicita neste recurso prazo adicional a fim de concluir estudo clínico em fase de elaboração. O que o Renato está informando é que ela não apresentou nenhum estudo clínico ainda. Foi recusado. Tá ok, falou. Então acompanho o voto da Corec. Jaime. Então, aprovado por unanimidade o voto de negar provimento ao recurso e cancelar o registro, dada a insuficiência do estudo clínico apresentado para a comprovação de eficácia e segurança e a impossibilidade de manter o produto no mercado sem esses dados, conforme pediu a empresa. Nós vamos passar ao item 2.2310. É um recurso de interesse da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, o processo número 25.000.000.866.9928, um recurso administrativo em deferimento de petição de alteração de local de fabricação do medicamento um medicamento similar produzido por Farmanguinhos. A linha de produção não possui certificação de boas práticas de fabricação. Foi apresentado estudo de estabilidade referente a um produto que não era objeto da análise. Durante a fase de recurso, o laboratório não apresentou nenhuma informação que pudesse alterar o quadro inicial, e dessa forma a Corec se manifestou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da GGMed. Voto que eu acato e submeto aos diretores. Eu só queria fazer uma pergunta, Barbana. É isso mesmo? Quer dizer, ao invés de apresentar o estudo de estabilidade da lamivudina, apresentou um estudo do metildopa? Sim, houve um equívoco, foi solicitado, informado, e o laboratório não corrigiu essa informação a tempo. Mais alguma dúvida, Janão? Não, eu só sinto ter que acompanhar o voto da Corec, porque se trata de um medicamento,
uma empresa importante para a saúde do país e um antirretroviral de igual forma importante para o tratamento dos portadores de HIV/AIDS. Sim, acho que a sua manifestação é importantíssima, tanto que antes da consolidação do voto, nós vamos verificar, e existe outro laboratório público que tem registro, aliás, tem mais 2 que têm registro desse produto e que terão condições de atender ao programa do governo. O Jaime? Acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade o voto de negar provimento ao recurso. O item 22311, é o do e-mail. Cadê o e-mail? Nós recebemos, eu solicitar aqui a orientação da Procuradoria, nós recebemos um e-mail ontem à tarde, às 18h40, assinado por uma pessoa que se diz representante da empresa, nesse item 2.2311, interesse da empresa Hipermarcas S.A., o processo 25.351.70184/2009-19, dizendo o seguinte: com relação à reunião pública da diretoria colegiada a ser realizada 24/4/2012, a Hipermarcas S.A. informa a desistência do processo abaixo citado, esclarecendo para tanto que fará o protocolo da solicitação de cancelamento do pleito. Dessa maneira, solicitamos que o processo seja retirado da pauta. Entendendo que a empresa não ainda manifestou de maneira formal a desistência do recurso. Ela está pedindo para tirar da pauta. E isso é cabível, Max? A diretoria poderia até julgar o recurso, sim. Eu não vejo problema em retirar, eu só fico preocupado com a formalidade do processo. Não, a retirada do processo da pauta é competência do diretor-presidente, ou pedir de vista por um dos demais diretores. Retirar pura e simplesmente da pauta não cabe. Não sei, o que eu tinha entendido é que a empresa quer desistir. Ela comunica a desistência. Sim. Diz que vai protocolar a solicitação de cancelamento do pleito ou do recurso. E aí depois solicita que o processo seja retirado da pauta. Sim. Ela já deveria ter feito o pedido agora, de desistência do recurso com os fundamentos. Aí é conveniência da diretoria avaliar se retira de pauta, aguarda o pedido para avaliar esse pedido de desistência do recurso. Bom, eu acho simplesmente retirar. Eu não sei, inclusive, se esse medicamento ou esse processo tem efeito suspensivo concedido. É um registro ainda, não é uma renovação de registro. Então não há nenhum problema em retirar. Nós vamos prolongar uma decisão que pudesse beneficiar a empresa. Que retirar, na verdade, o que vai significar é aguardar a solicitação. Agora, o que eu acho que é importante, e aí eu proporia isso à diretoria, o Max avalia se está correto, é que a gente pode aceitar o pedido de retirada da pauta e comunicar à empresa que, caso até a próxima reunião não tenha sido solicitado o cancelamento do pleito, que ele retorna para julgamento e façamos o julgamento. Não sei se isso é plausível do ponto de vista jurídico. O Agenor, depois, o Max, aliás, Jaime, depois o Agenor. Desculpa. Sim. Jaime César, por favor. Você tinha comentado, você tinha dito no começo alguém que se intitula representante da empresa. É um e-mail corporativo, isso daí eu estou imaginando. Sim, é o e-mail corporativo. Está assinado por uma pessoa de assuntos regulatórios. Ele não deixa claro, na verdade, se é um pedido de retirada de pauta ou de desistência, né? Porque se eles estão desistindo do processo, o processo poderia ser apreciado hoje sem problema nenhum. Ele fica claro, diz assim, né? Informa a desistência do processo abaixo, esclarecendo, para tanto, que protocolará a solicitação de cancelamento do pleito.
Desta maneira, solicitamos que o processo seja retirado da pauta. Isso chegou ontem às 18h40. Não vejo problema nenhum em retirar de pauta e aguardar a manifestação da empresa a respeito da desistência do processo. Eu não vejo problema nenhum. Se de fato fosse um pedido de renovação e que esse recurso tivesse, o medicamento tivesse no mercado, aprovado no mercado, é uma situação. Agora, numa situação como essa, em que, na verdade, a retirada de pauta, aliás, a conclusão do processo interessa diretamente à empresa, eu não vejo problema nenhum. Agenor. Eu divirjo dessa posição do meu colega Jaime, porque, na verdade, é o seguinte. Eu acho que para a gente retirar isso de pauta, eu não sei, eu queria que o Max me respondesse, deveria haver um pedido formal da empresa de acordo com os moldes que hoje são utilizados. Quer dizer, veio um e-mail, eu não estou com e-mail, estou vendo isso, e eu não sei se isso não seria uma estratégia para retirar isso aqui, para ter algum tipo de benefício depois. Então, na minha opinião, nós devíamos analisar o voto da Corec, tá certo? E aprovar o voto da Corec da maneira como ela está encaminhada. No meu entendimento, entrou na pauta, ele tinha tempo. Essa é uma pauta pública, né? Ele tinha tempo para fazer isso. Qual que era o prazo? Ele tinha prazo. Não, mas para ele fazer qualquer manifestação tem prazo. Sim. Qual que é o prazo? Não, ele pois solicitou no prazo. Solicitou no prazo. Solicitou ontem às 18h40. Mas o prazo é até... O pedido... 18h40 é dia útil antes? Com a nova portaria que nós aprovamos, a Agenor, resolve-se essa dúvida. Com a portaria 136 que está vigorando até hoje, que a outra foi para o Diário Oficial e sai amanhã, o dia útil nós entendemos que ficou daquela forma na 136 e até 23 horas e 59 minutos de ontem, o dia útil? Era dia útil ontem. Então, ele solicitou, assim como todas as solicitações estão chegando no prazo. Agora, é verdade, sim, desculpa, só estou tentando ajudar o seu encaminhamento, que a empresa poderia ter pedido sustentação oral aqui e vindo à reunião e solicitado a desistência e manifestado a desistência aqui. É bem verdade que é um documento da empresa, um e-mail corporativo da empresa, mas não é assinado e nem informado que essa pessoa que fez esse e-mail tenha delegação da empresa para fazer um tipo de solicitação como esse. Isso é uma outra questão. Não, eu só queria colocar uma questão. Ele está solicitando o cancelamento do pleito, tá certo? Quer dizer, de alguma forma, eu não sei se por um acaso a empresa já deve ter ciência de algum tipo de resultado do recurso administrativo que ela fez e não está querendo correr o risco de o recurso dela ser indeferido e a proposição que ela está fazendo ter negado o seu provimento por parte da Anvisa. Isso também pode ser uma estratégia. Quer dizer, de toda forma, é um recurso que não vai ser apreciado. Tá certo? Então, por isso, ele está pedindo o cancelamento do pleito. Ele está pedindo, eu acho que cabe a nós decidir se a gente atende a isso ou não. O meu voto é porque a gente aprecie o recurso a posição da Corec, o relatório da Corec. Max. Eu preciso esclarecer que o que está em discussão aqui é se retira ou não o processo de pauta. E retirar o processo de pauta aqui com a finalidade de avaliar o pedido de desistência, se é que ele vai chegar, e a sua motivação. E para daí julgar se cabe ou não acatar o pedido de desistência do recurso, porque até pelo princípio da autotutela, a administração, independente de ser provocada, deve rever seus atos de ofício. Se existe um recurso, nós vamos avaliar essa decisão, considerando inclusive o que você trouxe, o doutor Agenor traz, pode ser até uma estratégia, não sei. E aí é daí que vai
avaliar a conveniência ou não de se julgar esse recurso. Pode ser que a empresa interessada, a recorrente, não tenha interesse, mas seja de interesse da administração, que nesse momento essa matéria ela é de competência da administração avaliar. Não cabe mais dentro da conveniência do recorrente, e sim da administração. Mas, para isso, faz-se necessário avaliar os fundamentos. E considerando o que deve ser considerado aqui retira ou não de pauta, considerando esses elementos que foram... Diz, retira de pauta que eu vou desistir. Aí a conveniência de retirar ou não. A avaliação da diretoria nesse sentido, para se avaliar se cabe ou não a desistência. Na linha do que o Max falou, retirar de pauta hoje não significa acatar o pedido de desistência ou não. Retirar de pauta hoje significa retirar de pauta, ponto final. Se o pedido de desistência da empresa vai ser, na próxima oportunidade em que o recurso vier para a DICOL, acatado ou não, se nós vamos julgar o recurso, é uma decisão que pode ser tomada agora ou pode ser tomada posteriormente. Então, essa eventual estratégia da empresa em querer ver o mérito apreciado ou não, ela tem uma barreira que vai ser a apreciação que vai ser feita a respeito do pedido de desistência. A minha questão é: que prejuízo existe para o processo administrativo? Que prejuízo existe para a saúde pública? Que prejuízo existe para o eventual comprometimento da DICOL, seja lá em que momento ela for tomar essa decisão? Prejuízo não existe nenhum. A DICOL ela pode tomar decisão a respeito de acatar o pedido de desistência a qualquer momento, quando ele voltar em pauta, e pode julgar o recurso também da mesma forma. Então, eu não vejo prejuízo à administração sanitária a retirada de pauta desse recurso. Nenhum prejuízo. É só nesse sentido que eu manifesto, se for... Não tenho objeção alguma ao pedido de retirada de pauta. Eu gostaria só de complementar, Barbana, que é o seguinte. Eu acho que também que prejuízo não tem nenhum. O prejuízo que tinha que haver já houve. O tempo que gastou da gerência de medicamento, o tempo que gastou da Corec de fazer a análise desse processo, que não deve ter sido um pouco tempo. Então, ao supor, eu estou falando por suposição, que o produto pudesse ser, que o recurso administrativo pudesse ser indeferido, fica muito fácil eu simplesmente falar assim: olha, eu quero que retire o meu pleito de pauta. Eu quero que retire esse ponto de pauta. Quem pautou foi a Anvisa, não foi a empresa. Quem pautou foi a Corec, não foi a empresa. Porque o prejuízo não deu, mas o tempo que gastou para analisar já foi feito. Então fica muito fácil a empresa simplesmente chegar aqui e falar assim: olha, agora eu não quero mais. Tá certo? Então, por isso, eu gostaria de deixar claro e manifestar na ata que eu sou contra a retirada de pauta e voto favorável ao relatório da Corec, e até por respeito do trabalho que tanto a GGMed quanto a Corec tiveram de analisar o produto. Bom, só duas coisas que eu acho importantes, né? Primeiro, Agenor, eu acho temerário a gente pressupor que a empresa conheça o resultado do julgamento. Porque se ela conhece, há um problema, porque esse resultado ele foi tramitado da Corec para mim, como diretor relator. Não, eu sei, mas eu estou preservando tanto a você quanto a Corec. Então, eu estou partindo do princípio que a empresa não conhece o resultado, porque nós não divulgamos os votos nem da Corec nem dos diretores antes das reuniões. Acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão que eu acho que é importante então, eu fico imaginando até que a empresa sabe que se nós acatássemos o recurso e concedêssemos o registro, que ela teria de pedir um cancelamento do registro, porque, pelo que eu entendo, a empresa não está interessada na obtenção do registro, não é no recurso. Ela está pedindo o cancelamento do pleito, que aqui tanto pode se entender como sendo o recurso ou o próprio registro, né? Isso é uma questão para mim importante. A outra é que, assim, bom, a desistência no meio de um caminho, de um processo, o serviço prestado desde o seu começo até o seu final, deferindo ou não, é
consequência da taxa de fiscalização que as empresas pagam quando solicitam o registro. Então, ali deve, se não o custo, mas o valor que se deve ao Estado pelo trabalho de análise é relativo à taxa que aqui, no caso, foi recolhida. Mas, ainda assim, eu acho que a empresa comete aqui pelo menos uma indelicadeza com a diretoria colegiada, e que poderia estar a empresa aqui esclarecendo efetivamente o que ela tem interesse em fazer ou não, se a desistência é do recurso, se a desistência é do processo de registro ou não, e etc., que para nós fica difícil também saber exatamente qual é o intuito da empresa. Eu acho plenamente possível, e estou entendendo que dessa forma consolida-se a posição de julgamento do recurso nessa reunião, o Agenor está concordando com isso, eu também, fazer o relatório, e exarar aqui o meu voto, que nesse caso, coincidentemente, é igual ao da Corec, poderia não ser, inclusive, como já em outras ocasiões aconteceu, onde eu discordei da coordenação, instrução e análise de recursos. Então, acho que a gente pode consolidar a manifestação da diretoria sobre esse primeiro item aí, que é: nós vamos acatar ou não a solicitação da empresa e retirar de pauta. O Agenor já se manifestou em uma posição contrária, e eu também estou entendendo que com essa solicitação não há motivos para a diretoria colegiada deixar de julgar o recurso aqui. Aí nós consolidamos por maioria fazer o julgamento hoje, a não ser que o Jaime, ele não chegou a votar, mas ele disse que era indiferente. As minhas observações foram no sentido: não há empecilho nenhum em se tirar esse recurso de pauta. Correto. Tá? Não tem objeção nenhuma a se tirar esse recurso de pauta. Não foi colocado em votação não, o exato, pedido o que eu de estou fazendo de agora, pauta ou o julgamento do recurso. É o que eu estou tentando fazer agora, é colocar em votação. O Agenor já se manifestou, eu também. A proposta do se relator... Se acatamos ou não, a minha proposta é não acatar. Do relator é não acatar, eu vou acompanhar o relator. Tá, então, por unanimidade, nós não estamos acatando, por falta de fundamentação, o pedido de retirada de pauta por parte da empresa. Falta de fundamentação e esclarecimento. E passamos, então, ao julgamento do recurso. É um recurso administrativo, o processo 253517084/2009-19, empresa interessada de Hipermarcas S.A., é uma petição de registro de medicamento genérico, e o indeferimento está baseado no fato de que a empresa utiliza como agente esterilizante do material de embalagem primária o óxido de etileno, e não informou conhecer as quantidades do resíduo de óxido de etileno carregada no material utilizado para acondicionar o medicamento. A metodologia de teor apresentada é inespecífica para a quantificação do esterilizômetro de interesse. Nesse caso, a GMED já havia negado, não houve apresentação de nenhum dado consistentemente novo para a reversão do... esse o processo 2311. Sim. Não. Nós estamos falando do 11. Toda a conversa até agora é o 11. Hipermarcas S.A. Então, nós estamos entrando no julgamento. Não tiramos, entrando no julgamento. Eu acabei de relatar o voto da GME e da Corec. Eu concordo com a manifestação da Corec de negar provimento ao recurso e, nesse caso, submeto aos diretores o meu voto. Jaime? O relator? Agenor? Acompanho o relator no voto da Corec. Então, aprovado por unanimidade o parecer de negar provimento ao recurso. Imagina. Eu sei que é uma questão de coração envolvendo aqui. O item 2, 2312, vocês vão entender a brincadeira. É um recurso administrativo
cujo interessado é a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, Laboratório Público do Estado de Minas Gerais, e por isso a brincadeira aqui com o Agenor. É um recurso administrativo em decorrência do indeferimento de petição de registro de medicamento similar. Não apresentação de toda a documentação relacionada ao fármaco necessário para o registro do medicamento. Impossibilidade de definição durante a fase de registro da referência de fato adotada pela recorrente para o controle de qualidade da matéria-prima ativa. Agora nós vamos ter que começar a separar a matéria-prima ativa, não ativa, depois da nossa conversa de hoje. Não cumprimento de exigências técnicas exaradas quanto às questões supracitadas. Referência definida pela requerente apenas na fase recursal. Realização de pesquisa de substâncias relacionadas ao insumo ativo somente após o indeferimento da petição. Documentação enviada na fase recursal quanto à referência adotada pela recorrente no controle de qualidade do princípio ativo, novamente apresenta discrepâncias quanto a testes e especificações. O teor do princípio ativo no medicamento encontrou-se abaixo da especificação mínima já a partir do 3º mês de estudo de estabilidade de longa duração concluído. A sugestão da Corec de negar provimento ao recurso e com base nas informações fornecidas no parecer 026 de 2012 da Corec, no processo 25351-318-038-2009-39, eu acato o voto da Corec e abro a discussão para submeter à votação pelos diretores. Com o coração partido, eu também acato o voto da Corec e acompanho o relator. Jaime. Acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade o parecer de negar provimento ao recurso passamos para o item 2.314. Processo número 25.000.009.389.9955. É um recurso administrativo de interesse da empresa Nova Farma Indústria Farmacêutica Limitada, em decorrência do indeferimento de petição de alteração de local de fabricação de medicamento de liberação convencional com prazo de análise do diluente para a água de injeção. Essa petição não permitia a emissão de exigências. A empresa esclareceu no recurso os itens dos estudos de estabilidade e foram apontados como motivo de indeferimento, que foram, né? A sugestão da Corec é de dar provimento ao recurso e publicar a petição, que é uma alteração de local de fabricação do medicamento. Jaime. Tá bom. Eu queria entender essa informação. Essa petição não permitia a emissão de exigências. Sim. Renato, você pode rapidamente informar isso, que você já contou essa historinha, e aí você conta mais uma vez. São algumas petições da GGMed que, como existe prazo de análise, então a petição ela tem que ser analisada num prazo específico, foi deliberado em alguns DICOLs bem lá atrás que essas petições não cabiam exigência. Então, portanto, a petição tem que ser indeferida ou deferida. E aí, quando chegou na esfera recursal, a empresa esclareceu o motivo de indeferimento e a gente entende que está bastante razoável. Alguns itens foram até superados na própria retratação nesse processo. Então, são petições que a própria Anvisa definiu que, como havia um prazo de análise, elas não cabem exigência. A decisão da GGMed tem que ser por deferir ou indeferir já no primeiro momento de análise. E essa decisão, Jaime, tem relação com duas questões. Primeiro, o tipo de petição. Aqui é uma petição de alteração de local de fabricação. Então, a ideia da área, isso já é coisa de 2008, 2009,
é de uma manifestação tácita e objetiva, ou permite ou não permite. E depois também com as questões do fluxo de trabalho interno na área que separam essas petições e buscam, nesse caso, fazer esse... Na verdade, não é que não permite, até permitiria, mas a área não adota a prática de fazer exigências nesse tipo de petição. Talvez o mais correto não é que não permite, é que não é usual que a GGMED faça exigências nesse tipo de petição. Certo? Pois não. Se estiver esclarecido, nós estamos votando, isso. Eu estou acatando o parecer da Corec. Eu acompanho o relator, só uma reflexão para a área para ver se, de fato, assim, a não formulação de exigência significa que um recurso vem parar na DICOL. Sim. Uma análise de custo-benefício desse procedimento de não formular exigência, claro, tem que ser feito, é só isso. Eu acho que é cabível aí uma verificação da possibilidade de pedido de reconsideração ainda administrativa da própria decisão em uma situação como essa, né? Correto. Bom, a Agenor está em votação o parecer de dar provimento ao recurso. Isso. Acompanho o relator e a Corec. Então, aprovado o parecer por unanimidade. Passamos ao item 22317. Recurso administrativo, processo número 25351-91638-2002-61. É um recurso administrativo de interesse do Instituto Butantan, relativo ao indeferimento de solicitação de revalidação de registro. Desculpa. 16 é sigilo, hoje não. No 16 teve pedido de sigilo. Eu falei. Bom, certo? Então, tá bom. Bom, é um recurso administrativo em decorrência de indeferimento de petição de renovação de um produto biológico em decorrência de ausência de comprovação de boas práticas de fabricação e comprovação de segurança e eficácia e ainda de estudo de estabilidade. A área técnica entendeu que a ausência do certificado de boas práticas de fabricação, bem como a ausência ou a insuficiência dos dados de segurança e eficácia e da finalização dos dados de estudo de estabilidade e acompanhamento ensejam o indeferimento, e a Corec entendeu que esse indeferimento de fato é cabível. Em princípio, no meu entendimento, as áreas técnicas estão corretas na manutenção dessa posição. E o meu voto é no sentido de acompanhar o parecer das áreas técnicas, tanto da GMED quanto da Corec, de indeferimento do registro desse produto. E aí eu abro a discussão e depois para apreciação por parte dos diretores. Jaime. Não só em relação ao Butantan, mas em relação a outros laboratórios públicos, a GGIMP está fazendo, juntamente com a SQT do Ministério da Saúde, uma avaliação e uma proposta de correção de irregularidades e de não conformidades em relação às boas práticas de fabricação. Eu não sei em que contexto a situação do Butantan se enquadra
nesse programa. Então, eu queria fazer vistas desse processo para verificar se, ainda com a ausência de comprovação de boas práticas, o Butantan está no programa de regularização ou não. Uhum. Bom, da minha parte, a Genor quer fazer alguma consideração adicional, então ficam concedidas vistas ao diretor Jaime. O próximo e último, aliás, e penúltimo, é o item 22321, a empresa Instituto Bioquímico Indústria Farmacêutica Limitada, o processo número 25351-430-389-2007-40, recurso administrativo em decorrência do cancelamento de registro por parte da Anvisa do medicamento similar. A empresa não comercializou o medicamento desde a concessão do registro em 2008, descumprindo o disposto na Lei 6360 de 76 e 9782 de 99. A empresa alega que o Instituto encerrou por motivos alheios à sua vontade o cumprimento da obrigação relacionada ao acordo comercial firmado com um fabricante de fora do Brasil e que por isso não teria conseguido produzir. E não obstante, solicita que a Anvisa releve o descumprimento das leis 6360 e 9782. O parecer da Corec é no sentido de negar provimento ao recurso. Eu acompanho e submeto à discussão e deliberação dos diretores. Alguma dúvida, Genor? Não, para mim está claro, só que isso que está aqui na lei valesse também para os agrotóxicos. Porque 50% está registrado e não comercializado, eu acho que isso é um assinte. Acompanha a Corec. Jaime? Acompanha o relator. Aprovado por unanimidade. Só lembrando, para quem não sabe, que essa legislação citada aí, a 6360, infelizmente não se aplica aos agrotóxicos, nem nesse caso e nem na validade do registro de 5 anos, né? Que também é outro problema que a área de agrotóxicos enfrenta. Isso, exato. Nem em relação a isso e nem em relação ao prazo de validade dos registros. Mas não é porque a Anvisa não queira e nem porque nós não estamos cuidando dessa área. É porque a lei que trata desses produtos é outra lei e não estabelece essas duas normas. O item 22322, o processo número 25351-004, 752-2003-41, processo de interesse da empresa Hipolabor Farmacêutica Limitada, é um pedido de reconsideração da decisão já tomada e publicada pela diretoria colegiada, que negou provimento ao recurso administrativo interposto em face do indeferimento do pedido de renovação de registro de medicamento biológico. A empresa não apresentou nenhum fato novo que poderia provocar uma revisão do ato administrativo tomado. A sugestão da Corec é de negar provimento ao pedido de reconsideração. Nós temos aqui presente o senhor Walker Tonello Júnior, que tem 5 minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo diretor e demais diretores da mesa. Trata-se aqui de um recurso contra a decisão que cancelou o registro do medicamento, do Parinex, da heparina. O que ocorre? Foi cancelado um registro de um medicamento por extrapolação de prazo. Agora, a extrapolação de prazo não foi da empresa. Ela não teve concessão, foi extrapolado o prazo de conceder ela o estudo. Como no caso, a área técnica lá, quando foi conceder o IRC, insuficiência renal crônica, demorou 13 meses depois do pedido. Ora, se ela tem 1 ano para apresentar o estudo, ela pede
demora 13 meses para voltar para ela começar o estudo, como ela vai cumprir o prazo? Outro ponto, no caso da profilaxia do tromboembolismo, fez o pedido, demorou 6 meses para ter o retorno, para ela começar o estudo. Então, era impossível dela conseguir cumprir o prazo. Mas tem um registro que foi cancelado. Agora, a empresa, depois, quando teve a autorização, ela conseguiu fazer o relatório final satisfatório em cirurgia cardiovascular, insuficiência renal crônica e profilaxia do tromboembolismo, mesmo depois do prazo. Ou seja, tão logo ela foi autorizada, ela fez o estudo. Então, pegando carona aqui agora, nessa nova lei do governo federal de incentivo à indústria nacional, o programa de estímulo à indústria de medicamentos biológicos, e trata-se, no caso, do único medicamento biológico 100% nacional, é esta heparina, que é da mucosa intestinal do suíno. Sendo que essa mesma heparina ela ficou disponível no mercado no ano de 2008 e 2009, quando ainda era similar. E era a única que existia, o que demonstra segurança e eficácia do produto. Então, agora, Vossa Senhoria estão cancelando um produto que atende às necessidades. Ele tem relatório satisfatório nas 3 que ele foi testada, e agora já começou-se um 4º, conforme o último guia da Anvisa no final do ano passado. E a demora não foi da empresa. A empresa não pode ser penalizada se a culpa não foi dela. A demora foi na autorização que veio daqui dentro, da casa. Então, como pode a recorrente apresentar um relatório de estudo clínico concluído se a Anvisa ainda não tinha dado à anuência autorização para que ela desse início aos estudos? E o estudo não pode ser iniciado sem a aprovação da Anvisa. Então, o que está se requerendo aqui é uma análise do processo de renovação de registro, porque ele era similar, depois passou-se a ser biológico. Aí o indeferimento foi burocrático, não foi técnico-científico. Os senhores estão ceifando até o lado de desenvolvimento, o lado técnico-científico de estudo, de aprimoramento do mercado. Já tivemos problemas com a heparina da China. Hoje, essa aqui ela é comprovada. O governo propõe-se até pagar 20% a mais num produto nacional, porque nós já tivemos contaminações dessas que veio da China. Outro problema, as compras públicas estão mais caras, porque só existe uma heparina no mercado, o que acarretou aumento de preço na compra pública. Por quê? Não existe concorrente. Agora, por que tirar do mercado um que tem um relatório final satisfatório nas 3 esferas exigidas? É uma questão meramente burocrática, repito, que não foi por inércia ou negligência da empresa. Tão logo ela teve autorização, ela desenvolveu o estudo. Por isso, o indeferimento é burocrático e não técnico-científico. Assim sendo, requer o quê? A análise do processo de renovação do registro, onde não há nenhum prejuízo para as partes. A gente só quer que seja renovado o registro. São essas considerações. Espero deferimento. Bom, apenas para esclarecer a questão que está sendo colocada, esse recurso foi já analisado pela diretoria colegiada no ano passado. O que está em discussão aqui é que a empresa tinha um prazo para pedir o desarquivamento desse processo. É uma questão meramente burocrática que vale tanto para a Anvisa quanto para a empresa, né? Ou seja, também não teria dificuldade nenhuma a empresa em cumprir o prazo que foi definido, está definido nos marcos legais e normativos, e pediu um arquivamento temporário e perdeu o prazo para pedir esse desarquivamento. É essa que é a questão. Quando nós analisamos aqui, havia uma dúvida se esse prazo de desarquivamento era o dia 21 de janeiro de 2009 ou 9 de fevereiro. E nós retornamos, inclusive, esse processo, na época, para fazer a conferência exata desse dado,
E, de fato, o que houve foi a perda de um prazo por parte da empresa. Daí para frente, não restou nenhuma análise de cunho mais técnico, porque houve um prejuízo já no sentido da perda desse prazo. Então, de qualquer forma, nós não estamos falando de uma questão burocrática que vale só para a Anvisa. Houve sim a questão desse prazo, a empresa foi a responsável por não observar esse prazo, foi a empresa que perdeu o prazo que tinha para pedir o desarquivamento, e, independentemente de qualquer questão que envolva alguma morosidade que possa ter havido por parte da Anvisa, essa morosidade, inclusive, tenha prejudicado a empresa, porque a empresa, na verdade, sempre teve mais tempo para poder cumprir as etapas e fazer aquilo que estava constando nas exigências da Anvisa em relação ao cumprimento desse prazo. Além do mais, nós também temos, assim como a empresa, uma preocupação muito grande em relação ao registro desse tipo de produto no Brasil. De fato, há um problema atualmente na disponibilidade de heparina, e há todo um trabalho que vem sendo feito entre GGMed, GGIMP e o esforço da própria diretoria colegiada no sentido de evitar que exista qualquer prejuízo para os pacientes. O fato aqui é que esse recurso já foi julgado pela diretoria colegiada. Essas questões que estão sendo levantadas agora pela empresa já foram debatidas aqui pelos diretores na ocasião do julgamento, e dessa forma, no meu entendimento, não há mais o que se discutir em relação a esse processo. É de fato lamentável que isso tenha chegado a esse nível de perder o registro, mas a responsabilidade da perda do registro é por uma perda de prazo claro, objetivo por parte da empresa, e isso ficou esclarecido na ocasião em que o processo foi julgado aqui na diretoria colegiada. Então, o meu voto é no sentido de acatar o parecer da Corec, no sentido de reconhecer que não houve nenhum fato novo, nenhum elemento adicional que possa justificar por parte da diretoria colegiada a tomada de uma decisão agora diferente daquela que, em sessão de julgamento de recurso, tomou já em relação a esse processo. Eu abro para discussão e manifestação por parte dos diretores. Relator, eu tenho uma dúvida a respeito pelo que eu estou entendendo, o descumprimento do prazo foi do prazo de pedido de desarquivamento, foi isso? É um prazo de desarquivamento temporário. Esse prazo ele está definido de maneira clara, é de 1 ano. Pela ordem. Senhor presidente? Por favor, se houver alguma dúvida por parte dos diretores, nós permitimos que você use a palavra novamente. Tá bom? Por favor. Eu só queria... Jaime. Eu estou entendendo que a empresa deveria ter feito, dentro do prazo de 1 ano, que é o prazo do arquivamento temporário, não é isso? O pedido de desarquivamento desse processo. Isso. Cumprindo? Sim. O que o Renato está agregando claro, cumprindo com as exigências, mas ele poderia nem cumprir. Ele tem 1 ano para pedir o desarquivamento, sabendo que depois de desarquivado, o processo tramita e pode ser julgado. Então, na verdade, o que está claro é que a RDC 206 de 2005 estabelece que o arquivamento temporário de petição não poderá ultrapassar o prazo de 1 ano a contar da data do deferimento da solicitação pela área competente. O arquivamento temporário de petição não interrompe, suspende ou prorroga os prazos para efeito de revalidação de registro. Então, aqui no caso, ele pediu o arquivamento e tinha 1 ano para pedir o desarquivamento. E esse desarquivamento
na verdade, foi feito fora do prazo. A empresa justificou a solicitação de desarquivamento pela finalização do prazo de 1 ano, no entanto, não enviou documentação referente ao cumprimento da exigência 2, zarada em 5/2/2008. A empresa esclareceu que foram protocolizados na Anvisa 3 petições de anuência em processo de pesquisa clínica. Um estudo clínico já está em andamento e os demais já se encontram em cumprimento da exigência. Portanto, a empresa não enviou o relatório de experimentação terapêutica nem os demais itens solicitados na exigência. E isso nós estamos falando de fatos de 2010. A RDC 80 de 2002, de 2004. 80 de 2002, exatamente. O item 40.3.2 dessa resolução, 80 de 2002, determina que no prazo máximo de 2 anos a partir da data de publicação desse regulamento, portanto 2004, os detentores de registro de produtos biológicos devem apresentar à Anvisa a documentação referente a estudos clínicos realizados com o produto de acordo com o item 2.2.10 do capítulo 3 deste regulamento. Eu estou entendendo pela descrição, pelo relatório desse caso, que essa apresentação nesse processo não foi feita. Estava sendo feita na renovação agora. Por favor, Renato. Depois a gente vai abrir ao representante da empresa. Esse produto foi registrado inicialmente como similar, Dr. Max. E aí, Dr. Jaime, e posteriormente ele foi convertido para um produto biológico. A norma, como o senhor mesmo narrou, ela determinava que o prazo máximo seria em 2004. A GGMed foi prolongando diversas decisões, dada a peculiaridade do produto, e em determinado momento chegou-se a um indeferimento. O fato que não está sendo, que está sendo debatido é o não cumprimento de uma exigência, mesmo tendo sido pedido um arquivamento. Todas essas anuências, é importante a gente constar também, que a gente coloca isso no relatório, foi pedido após a finalização do prazo de arquivamento. Então, assim, não é só descumprir o prazo do arquivamento é o motivo de deferimento, porém, descumprir esse prazo do arquivamento necessitaria, para se haver registrado esse produto, teria que haver uma apresentação de um estudo clínico, que não foi, nesse caso, apresentado, porque naquele momento a empresa desenvolvia os seus processos, fazia anuência e tudo mais. E exatamente como que o fato de não ter havido a aprovação, não ter saído ainda a aprovação prévia do estudo clínico pela Anvisa impacta nesse raciocínio? Porque quando eu li o relatório, eu estava entendendo o seguinte: o estudo, a empresa já deveria estar considerando apresentar o pedido para a realização do estudo clínico desde 2004. É esse o caso? É esse o caso. Mas naquela época ele era um medicamento sujeito a esse item 4.3.2? Já era? Sim, ele já era sujeito a essas normas, só que ele estava registrado na categoria de similar. Porém, isso nada eximia ele de apresentar essa documentação para a avaliação do produto biológico. Essa exigência de 2 anos, esse prazo de 2 anos para apresentação dos estudos clínicos valia para similar, para referência, para qualquer medicamento, desde que a natureza dele fosse biológica, é isso? Então, essa questão da conversão em algum momento dele de similar para biológico não impacta no fato de, desde 2004, a apresentação desses estudos serem necessárias? Não, até porque a discussão do processo, do recurso, não trata dessa matéria. Isso é uma matéria levantada agora aqui. A discussão vem quanto ao cumprimento de estudos clínicos que comprovassem a eficácia do produto. Passando pela não apresentação desse estudo e passando por um arquivamento solicitado pela empresa naquele momento lá em... Sr. Walker. Em 2009. Sr. Walker. Sim. Senhor presidente, como que ela ia desenvolver se ela não tinha autorização para o estudo? A questão não foi que ele ficou 1 ano parado, que a empresa não foi.
é porque ela não teve autorização. Ela demorou 13 meses para obter autorização. Como ela vai desarquivar isso em um ano? E outra questão, à época ele era classificado como similar, então ele não estava sujeito a essa norma do biológico. Quando da renovação do produto que ele foi enquadrado como biológico, mas até então, antes, ele era similar. Vocês estão punindo um medicamento que tem resultado satisfatório em 3 coisas já testadas, que são em cirurgia cardiovascular, insuficiência renal crônica e tromboembolismo. O relatório final é satisfatório, já está no último completo. Agora, como que ele ia fazer se ele não tinha autorização? Nós estamos, essa decisão de Vossa Excelência beneficia uma única empresa que tem heparina no Brasil, que vende para o poder público mais caro, porque é a única. E você está tirando a concorrência e ela tem todo o trabalho técnico-científico por uma burocracia. Vamos fazer o seguinte, dizem que o bom julgador faz das leis más boas. Deveríamos superar uma questão que é culpa da Anvisa ou da empresa. Por que demorou-se 13 meses para dar uma autorização e depois 6 meses? Se ele tem a parte técnica científica aprovado satisfatório. Bom, primeiro, só uma dúvida, senhor Walker. Esses estudos aos quais o senhor se refere já foram apresentados à Anvisa e analisados os dados? Já estão aqui? Mas eles estão prontos. Não. Por que eles não estão aqui? Então, nós estamos falando... Porque o registro é indeferido, senhor presidente, por isso que ele não pode estar aqui. Não, mas o senhor podia ter apresentado nesse recurso que o senhor fez à diretoria colegiada agora. O que eu estou dizendo é que não há nenhum dado novo desde a decisão tomada pela diretoria colegiada na data já publicada no dia 1º de junho de 2011, no recurso que a empresa ofereceu agora, pedindo a revisão de uma decisão que já estava na última instância da diretoria colegiada, esses estudos não foram apresentados. Então, eu acho importante esclarecer que essa solicitação de anuência se deu em 3/7/2009 e em 15/9/2009. Portanto, já depois de passado o prazo do desarquivamento do processo. Então, não há uma relação direta. Esse arquivamento ter demorado o tempo que demorou, ele, na verdade, beneficiou a empresa, porque os estudos só foram solicitados depois do desarquivamento que foi feito em janeiro. Então, foi feita a petição de registro, foi pedido um arquivamento que demorou 1 ano e pouco, a empresa pediu o desarquivamento, foi desarquivado e o pedido de anuência prévia do estudo se deu depois do desarquivamento. Então, nós já analisamos e cruzamos esses dados na reunião do ano passado, quando nós julgamos esse processo. Eu entendo que a empresa alegar agora, ela recebeu a anuência para a realização dos estudos já em 2010, há 2 anos. E ainda nós estamos falando de uma possível comprovação de eficácia em estudos que não foram comprovados e apresentados pela Anvisa. Então, eu pediria, primeiro, ao representante da empresa que compreendesse e que afastasse qualquer consideração no sentido de que a decisão pune o produto ou no sentido de gerar benefício a qualquer empresa. A nossa decisão aqui, ela é simples, focada no fato de que a continuidade do registro desse produto, agora em 2012, ainda depende da comprovação de eficácia e segurança que precisaria ser feita por estudos clínicos que foram já aprovados pela Anvisa, mas que deveriam ser concluídos e apresentados. A empresa pode, naturalmente, solicitar
um novo registro dos produtos com os estudos apresentando e será analisado. E um produto dessa natureza, inclusive, certamente há toda a justificativa, segundo o que estabelece a resolução 28, no que se refere à prioridade de análise, e a empresa pode solicitar a prioridade da análise. Então, senhores diretores, eu mantenho a minha indicação de acompanhar a manifestação da Corec, no sentido de não reconsiderar e não rever a decisão tomada e publicada no dia 21 de junho de 2011. E eu submeto aos diretores o voto. Agenor. Pela ordem. Bom, senhor presidente. O senhor está interrompendo o processo de votação, senhor Alckmin. Por favor, o senhor já usou a palavra por 5 minutos. Eu retornei a palavra ao senhor. Eu estou pedindo a sua compreensão. Por favor, o senhor tem algum fato... Sim, vocês tiveram os 5 minutos para poder trazer os fatos que poderiam interferir no julgamento. Teriam também o próprio recurso, que foi o documento apresentado. É um pedido de reconsideração da diretoria da decisão já tomada. É uma revisão de decisão, Max. A diretoria já deliberou sobre esse recurso. Então, por favor. de aspecto formal, porque aí, no caso, é não conhecer do pedido por conta do exaurimento da esfera administrativa, porque é uma decisão. Aí só vai, mas entra no ato se houver uma ilegalidade ou um erro que a própria administração reconhece. E isso foi tratado aqui agora, só para fazer uma consideração que não é negar provimento ao recurso, sim, não conhecer, mas ficar com essa fundamentação. Perfeito. Então, com a orientação da Procuradoria, o voto de não conhecer o pedido de reconsideração da decisão publicada em 21 de junho de 2011, pelas motivações que estão expressas no parecer da Corec, complementadas com a discussão feita aqui na reunião. Eu submeto, então, o voto aos diretores. Bom, eu vou acompanhar a Corec, mas eu queria fazer 2 considerações. A princípio, eu até tinha entendido que a empresa estava com a razão. Mas, no decorrer da discussão, eu me vi prejudicado em qualquer posição a favor do argumento da empresa, porque está pedindo para argumentar em cima de fato que não existe no processo. Quer dizer, se não tem um estudo clínico, como é que eu vou fazer para analisar o registro de um medicamento? Então, acho que isso aí é uma questão que, para mim, ficou tranquilo. E tem sido uma constante dessa casa de que a gente procure sempre, tá certo, a melhorar os aspectos burocráticos, que reduza e que procure acabar com o entulho burocrático que possa ter na legislação, mas tem algumas questões que nós não podemos abrir mão, tá certo? Quer dizer, nós decidimos isso em junho do ano passado. Já são quase 10 meses de lá para cá. E a reconsideração, ao ser feita, não agregou nenhum fato novo, e, inclusive, o estudo clínico que estava sendo solicitado, que a empresa fala que tem, não foi apresentado. Então, nós não temos dados nenhum para fazer isso. Em segundo lugar, eu só queria colocar, e aí eu gostaria de ressaltar essa última questão que o diretor-presidente Dirceu Barbano disse, né, que nós não temos hábito aqui, não é do meu feitio fazer nenhuma análise, nenhuma interpretação, nenhum voto que não seja único e exclusivamente a respeito dos autos do processo. Agora há pouco eu ainda disse, brincando, com o coração partido eu voto a favor do relatório da Corec. Eu poderia até falar o contrário, me declarar que não podia votar ou até votar contra, mas não. A nossa questão aqui é garantia única e simplesmente que todo o rito processual seja seguido e principalmente que a eficácia terapêutica
e a eficiência do medicamento seja garantida. E nós não podemos fazer nenhuma decisão aqui que nós não tenhamos certeza que esses dois componentes serão respeitados. Então, eu só gostaria de dizer o seguinte: nós não temos hábito, eu não tenho hábito, e quero solidarizar com o que o Disseu falou a respeito disso. Nós não estamos votando, em hipótese alguma, para favorecer nenhuma outra empresa. Bom, Jaime. Esse produto, bom, já teve um recurso julgado, ele não está mais no mercado, creio eu. Não. Barbano, a questão de prazos, para mim, ela não está clara, pela leitura que eu faço aqui. Eu vou pedir, esse produto não está no mercado. Eu quero dizer, não pode estar no mercado. Não deve estar no mercado. Sim. Perfeito. Então, considerando que não há base jurídica para esse produto estar no mercado, por conta de já ter havido o recurso, o julgamento do recurso, e, portanto, a gente não está mais tratando de efeito suspensivo, está tratando de uma hipótese de eventual revisão de uma decisão administrativa anteriormente tomada, eu queria me certificar em alguns pontos em relação a prazos, então eu queria fazer vista desse processo. Por mim não tem problema, só resguardar a questão da formalidade, Jaime, a gente também tomar o cuidado de que eu sei que nós estamos todo mundo nos acostumando com isso, né? De que os pedidos de vista possam ser feitos previamente ao processo de votação, né? Mas em todo caso para mim não tem problema nenhum em conceder o pedido de vistas a você, de maneira alguma, né? Só ressalvar a importância de nós nos policiarmos para... Oi, Max. Tem uma questão formal aqui. Tem 2 votos já declarados. Bom, mas eu acho que isso não impede a solicitação de vistas, até porque... isso não muda... Se houver Sim. qualquer novidade em que o Jaime venha nos trazer, eu vou Tudo agradecer a ele de nos poupar de cometer alguma injustiça ou Sim. algum erro. Da minha parte, eu não vejo problema algum. Eu acho que não há um impedimento, eu estou dizendo. Da minha parte, eu não vejo problema, estou entendendo que o Agenor também não, mas eu acho que nós temos de tomar o cuidado só de não, ao pedirmos vistas, não avançarmos para... Então, nós não vamos consignar o voto, nós estamos concedendo vista ao Jaime, o processo está saindo da pauta. Eu creio que a questão do momento de pedido de vista em relação ao voto, ela aqui teve uma circunstância especial. Exato. O fato de nós estarmos em 3. Perfeito. Agora, o pedido de vista ser feito antes ou depois da votação, ele não é um problema formal. Porque se nós estivéssemos em 10 aqui, por exemplo, vocês poderiam já ter votado, porque a convicção de vocês está formada, como ocorre em qualquer tribunal. Ou em 5, como ocorre em qualquer tribunal. Entendi. E na vez de manifestação de algum dos outros julgadores, poderia ter sido feito pedido de vista. Então, Sim. não necessariamente a vista tem que ser pedida antes da manifestação do voto. Aqui, por uma circunstância, gerou essa questão. Jaime, só para... acho que tem uma outra questão aí, que também é uma formalidade, mas as formalidades têm se tornado cada dia mais relevantes aqui para nós. Eu acho que é esse que é o pedido. Eu sempre tenho tentado... Eu acho que teve uma vez eu briguei com o Neilton com isso, né? Até usar um exemplo aqui, que não era um pedido de vistas. Em separar o momento da discussão do momento da votação. Eu sempre estou tentando fazer isso. Então, está em discussão o processo, a gente discute e tal. E no momento da discussão, aí eu acho que é natural. Eu tenho tentado separar o momento da votação como um momento onde está em votação e que a gente, naquele momento, já tenha superado a fase de se há alguma dúvida ou não em relação a poder votar. Mas eu acho que é só uma questão de aprendizado e cuidado com as formalidades, que nesse caso eu acho que é uma situação especial mesmo, e tão por isso, acho que nem eu nem o Agenor vamos nos vemos com qualquer problema em conceder vistas, o que só enriquece, torna mais transparente ainda e mais aberto, e que é isso que nós queremos aqui, o processo de julgamento dos processos, né? Então, concedidas vistas ao diretor Jaime Oliveira, nós
declaramos às 5h11 encerrada a 5ª reunião aberta ao público da diretoria colegiada da Anvisa no ano de 2012. Deu certo começar mais cedo. Mas pelo menos nós vamos embora para casa, né, Agenor? Gente, obrigado pela presença de vocês todos.